como mudar? Como fechar um ciclo, se teoricamente é um ciclo bom e de bonanças, que as pessoas de fora, que não entendem o que você está sentindo dentro, elas te culpam e botam um peso muito grande. Fala assim, você é doida? Exatamente, você vai deixar isso, mas como, né? Você é louca e tal. Para mim, liberdade é um valor muito importante. Então eu me sinto, eu aguento um tempo, mas eu fico mal se eu tiver que ficar presa demais. Não pode isso, não pode aquilo, não aparece aqui, não aparece ali. Então, assim, isso estava me incomodando, porque eu, apesar de ser muito rentável e não ser nada muito sufocante de trabalho, exaustivo, me demandava o meu tempo. Tipo assim, a qualquer momento eu poderia ser chamada. A qualquer momento eu tinha que estar disponível. E as outras coisas, e a minha vida, né? As pessoas falam muito do porquê. Não, você tem que saber o seu porquê, claro. Você tem que saber o seu porquê, mas você também tem que saber o seu porquê. E a Bíblia diz algo interessante, que a gente talvez não tenha entendido muito. Ela diz assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. A gente quer amar o próximo, fazer tudo pelo próximo, e o próximo, e a gente muitas vezes fica de lado. Só que para eu te servir, eu tenho que estar bem. Imagina se eu tivesse com uma dor de cabeça, eu não ia conseguir estar aqui e fluindo e conversando. Até poderia, mas eu não daria o melhor de mim. Então, assim, a gente tem que realmente estar bem. Então, nesse caso, eu encerrei esse ciclo pelo meu porquê, que é muito claro para mim, meu propósito de vida, e pelo meu porquê. Por mim e pelas pessoas que dependem de mim para eu fazer o que de fato eu fui chamada para fazer. Isso é muito importante. E quando você falou por quem, o egoísmo nesse momento não é algo ruim. Porque você está dentro de um local onde você não está feliz. E aí a gente vai falar que a maioria das vezes as pessoas elas pegam sucesso e dinheiro e acham que isso daqui é o principal da vida, mas muitas vezes a gente pode falar sobre pirâmide de Maslow, onde as necessidades básicas que você tem, você começa a ascender e você vai ter outras prioridades, outras prerrogativas. E você está dentro de um local que pode ter sucesso, pode ter dinheiro, mas você não está feliz. E o não estar feliz não passa pelo outro, não é o outro que tem que dizer, como é que você vai deixar um concurso público? A coisa mais que eu mais ouvi, e assim, eu ainda me preparei, não a cabeça que eu tenho hoje em dia, mas eu me preparei por 6 meses, financeiramente. Eu cheguei para minha esposa e falei assim, meu amor, olha, eu vou sair, vou dar um passo, vai pesar, a gente vai diminuir a qualidade de vida da gente, vai diminuir as coisas. Então, em vez de pedir pizza, a gente vai comprar uma da Sadia, vai botar aqui no forno no final de semana. Mas assim, tem um propósito, tem um porquê. E a sorte, vocês que estão assistindo, a sorte é de você ter uma pessoa do seu lado que seja cônjuge, é que tem o fechamento, que fecha com você, que fecha com você, que a pessoa que entenda você e fala, não, vamos embora, se é isso que você quer. Se você tá triste, ela mesmo algumas vezes já passou. Contar uma história, minha esposa durante muito tempo ela queria até fazer uma pós em dor e cuidados paliativos, mas principalmente em dor, na realidade, não era nem cuidados paliativos. E quando ela começou a fazer uma pós no Einstein, que ele começou a falar sobre dor, que ela começou a entender o que a gente entende. A dor não é só do corpo. A dor é da alma. A parte psicológica é muito mais importante do que a dor física do paciente. E aí ela começou, fez o primeiro módulo, e aí eu ia com ela para São Paulo, passava o final de semana, fez o segundo módulo, no terceiro ela parou e falou assim, não é isso que eu quero. E aí eu ri, porque por muito tempo eu falava para ela, vai. E quando ela, sabe aquela coisa, parecia que eu era o pai, ela estava tomando coragem de dizer para mim o que não queria mais. E ela falou assim, eu não quero. Eu falei assim, isso nunca foi para você, saia. Aí ela falou, poxa, mas eu demorei tanto para me preparar, e você simplesmente fala assim para eu sair. Eu falei assim, saia. Não tá te fazendo bem, não tá te fazendo feliz, porque as pessoas ficam presas, vamos dizer, muitas pessoas no caso dela, terminariam porque tinham que terminar.
Porque achava na cabeça que, eu comecei, eu tenho que terminar. Não tem. Não tem que terminar. É um outro entendimento errado que as pessoas têm, né? Você pode falar um pouco sobre isso? Tem gente que fala para mim assim, eu queria tanto ler como você, mas eu não gosto de ler. Aí eu falo, você não gosta de ler? Ou você, quando foi ler o primeiro livro que você leu na escola, era chato? E você achou insuportável? Eu acho que foi isso. Aí eu brinco, né? Eu falo, lê O Cavaleiro Preso na Armadura, que é um livro fininho que você lê em meia hora. Meu Deus do céu. Você já leu O Cavaleiro? Maravilhoso, eu não conhecia. Não, esse livro para mim, ele é um livro que, sinceramente, não faz mal ler uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, porque ele é um livro muito profundo. Eu falo que foi o maior voo que eu já fiz para dentro de mim. Por que voo? Porque eu li vindo de Brasília para Manaus. Fui para uma conferência de mulheres em Goiânia. Goiânia sabe que a gente subiu, já está em Brasília, sim, né? 15 minutos, 20 no máximo. E aí eu li esse livro, eu vim assim, era lendo e as lágrimas, né? Existia um cavaleiro que gostava de libertar as donzelas inclusive que não queriam ser libertas. Algumas delas, você sabe, não queriam ser libertas. A maioria, na verdade, não queria, né? Que fala dessa questão da gente querer fazer pelo outro mais do que a gente deveria. Entende? Aquela coisa, não, porque eu vou fazer por ele aquilo que eu gostaria que fosse para mim. Mas será que ele quer que eu faça? Será que os gostos dele ou dela são os mesmos meus, né? Então, assim, eu falo para a pessoa, começa a ler Cavaleiro. Nossa, que livro maravilhoso! Porque é maravilhoso. Nunca me indiquei Cavaleiro, pode ser que ainda aconteça, mas até hoje não. Que a pessoa fala, não gostei, não, achei o livro chato. Eu vou te fazer um apêndice. Eu li esse livro... uma psicóloga foi quem me indicou, a minha terapeuta, e eu li saindo Manaus, São Paulo. Olha aí. A mesma coisa. Não é não? E foi o maior voo. Gente, que é isso. E eu chorei também. É muito bom. Você passa a história da sua vida e você coloca, você se vê dentro da armadura, que é o que a gente coloca. Você se vê. Fran, mas assim, como trabalhar exatamente para você sair dessa armadura? Porque, pessoal, a gente não vai falar sobre o livro todo. Eu acho que assim, eu vou até te fazer um convite, que eu quero começar a fazer no Jeff Podcast. A gente vir ler livros e a gente fazer um clube do livro, tá? E nesse livro, vocês entenderem que o cavaleiro dentro da armadura é um cavaleiro que ele simplesmente não conseguia mais sair, porque ele vestiu. Então, são as roupas, sabe essa história de você ser mãe, de você ser esposa, de você ser tudo, cuidar de todo mundo e não cuida de você. Então, é sobre isso daí, a narrativa. Como você se livrar? Porque o sair, se a gente for pensar no livro, o sair da armadura é fechar o ciclo. Ele fechou um ciclo de forma linda, por sinal, né? Muito linda, porque pela lei da física era impossível acontecer o que aconteceu. Então, você tem que ler realmente para você entender e saber do que a gente está falando. Mas como fechar esse ciclo, né? E se livrar dessa armadura? Entendendo, tem gente que fala também assim, olha, tudo que chega à consciência você muda. Não muda. Não muda quando chega na consciência. É um passo. Mas é porque hoje as pessoas, elas falam, tudo é mentalidade. Não é mentalidade. Gente, tudo não. Mentalidade é uma parte muito importante da nossa vida, mas não é tudo. Então, assim, tem que chegar na consciência? Tem. Mas, Jeff, comportamento, o do cavaleiro, o meu, o seu, ele muda no comportar-se. Entende? Eu posso saber cognitivamente, racionalmente eu sei, mas eu posso não agir porque a minha emoção realmente me sabota. Meus pensamentos, meus sentimentos, crenças, como nós falamos, nucleares. Então, assim, tem muitas situações. Então, para eu fechar, eu tenho que ter a consciência. Posso buscar ajuda, mas eu tenho que entender que eu vou ter que fazer a minha parte. O psicólogo não vai fazer a minha parte, ele vai me direcionar, ele vai me instruir, mas ele não vai fazer a minha parte. Eu sempre falo, né, que assim, Deus ele faz tudo menos a nossa parte. Tem gente que fala assim, não, mas porque se Deus quiser isso aqui vai acontecer, e Deus fala, não tem nada a ver comigo não. Eu te dei a vida, né? Você está aí no controle, você vai fazer se você quiser. Olha, eu vi, só te interrompendo um pouco, eu vi uma vez uma pessoa falando isso que eu achei maravilhoso. Eu falei assim, não,
se Deus quiser, eu vou ganhar na Mega Sena. Deus não vai falar, não, para tudo, para tudo. Gente. Fran, lá no Brasil, turma, para. Anjos, vamos lá. Joga esses números na cabeça dela que vai ganhar. E não vai ser assim, não vai ser desse jeito, entendeu? Então, não vai ser da forma que não é o esperar, né? Então, o esperar de esperançar, não é? Esperar de esperançar. Esperar de esperançar, esse vai dar realmente... Bom, agora o esperar de ficar esperando, ele não vai. O fechamento do ciclo, ele é importante e tem um apóstolo que ele é muito conhecido, né? Na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, que é o apóstolo Paulo. Né? E o apóstolo Paulo, ele fala algo interessante em Filipenses. Tem uma hora que ele chega com a igreja, ele diz assim: olha, eu quero ensinar isso aqui para vocês. Não que eu ache que eu sou o maioral, não que eu ache, né? A gente não está falando de ciclos porque a gente sabe tudo, porque a gente é, né? Você é o melhor, eu sou... Não, a gente está falando de ciclos porque a gente viveu as nossas experiências, porque a gente sabe que vai fechar ainda outros ciclos e sabe que alguns são difíceis sim de serem fechados, como você falou, principalmente os relacionamentos. E aí Paulo olha para a igreja e fala assim para eles: olha, eu quero ensinar isso para vocês, não porque eu já sou o melhor, mas eu tenho feito uma coisa. Tem um livro que você deve conhecer chamado A Única Coisa. Sim. Né? E aí Paulo diz assim: nada de é novo. É interessante quando a gente conhece um pouco a Bíblia e a gente vê esses livros, a gente vê que tudo está lá, né? E os livros vêm. Agora, claro, é muito legal, os livros trazem com uma nova roupagem, alcançam outras pessoas que às vezes acham que a Bíblia é um livro religioso, mas a Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia é um livro espiritual. Se todo mundo lesse, ia crescer muito em conhecimento e sabedoria, né? Sim, com certeza. E aí o Paulo fala assim: mas uma coisa eu faço. E ele diz: e é que, esquecendo-me do passado, eu avanço para as coisas que estão adiante de mim. Então, a Bíblia fala de fechamento de ciclos. Esse esquecer do passado é não ficar apegado. Não é que Deus vai dar amnésia para ninguém, porque Ele não dá amnésia, né? Mas, assim, eu lembro, mas eu não vou me apegar àquilo. Então, se eu quero viver um novo ciclo, eu vou... Uma vez eu fiz, em 2016, uma palestra, 2006, perdão, uma palestra, desapegando-se do passado. Em cima desse texto de Filipenses, eu trago todos os pontos que Paulo vai dizendo. Então, você tem que fazer uma única coisa. Às vezes, só é uma única coisa. Ah, não, é porque assim, se eu tivesse tempo, eu faria. Eu acho que não é o momento, não é a oportunidade. A Bíblia tem resposta para tudo. Tem um texto que quase ninguém presta atenção quando lê. Mas no livro de Eclesiastes, muito conhecido pelo texto do tempo, né? Tem tempo para todas as coisas, e de fato tem. Mas no mesmo livro de Eclesiastes, a Bíblia diz assim: não é dos ligeiros a carreira. Não é de quem é inteligente a vitória. Não é de quem corre muito que vai ganhar o primeiro lugar. É de quem tem estratégia. E aí ele diz assim: e o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. A Bíblia podia se dizer assim: ocorre só para quem estuda muito. Não. Ocorre só para algumas pessoas. Não, a Bíblia diz assim: ocorre a todos. Então, a grande verdade é que tanto eu, você, todos nós aqui, a gente tem sim tempo e oportunidade, mas às vezes a gente não enxerga o tempo e a gente deixa passar. E a gente não agarra aquela oportunidade que está ali na nossa frente. Você está aqui fornecendo um podcast. Se a pessoa quiser assistir, ela vai com certeza aprender muita coisa e talvez, né, se ela tiver coragem, vai encerrar ciclos. Então, assim, é de graça, tá lá no YouTube. Mas às vezes a pessoa não vai fazer isso. Então é aquilo que eu te falei, ser fiel no pouco. Se eu não consigo assistir um podcast de meia hora, uma hora, você acha mesmo que eu vou me matricular numa pós-graduação e eu vou terminar? Não, e quando a gente vai pegar nessa situação o crescimento das pessoas, elas, o pequeno hábito, as pequenas mudanças, porque os ciclos, quando eles se fecham, tem pessoas que não conseguem observar que não é que abriu já a janela, mas tem uma frechinha de luz. Cutuca ali. É a oportunidade está ali. Ela tá batendo, ela tá só o raiozinho de sol entrando. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, Faça, Jeff. por favor. Quando você encerrou o ciclo lá, que você falou para sua esposa: amor, a gente vai ter que pedir uma pizza, ou vai comprar uma pizza da Sadia e tal. Você viveu exatamente isso ou de repente foi mais fácil do que você imaginava? Tirando a dor do sofrimento. Não, depois tirando o luto, pelo contrário. Eu vou dizer o que aconteceu. É isso que eu ia te falar. Olha só. Sabe o que aconteceu?
eu joguei minha vaquinha ladeira abaixo. É Então, isso. o meu consultório, ele começou a crescer exatamente porque eu joguei minha vaquinha. Você passou até tempo para atender as pessoas. Exatamente. Eu comecei a ter Né? tempo, comecei a ter foco, comecei a ter planejamento, comecei a ter estratégia. Foi quando eu entrei no digital. E uma coisa que foi interessante, Fran, até de você perguntar, é porque que acontecia? Eu tinha 2 empregos públicos e o consultório, tudo que eu ganhava lá era apenas para eu investir o dinheiro, eu guardava meu dinheiro. E no momento que eu joguei a vaquinha, o que aconteceu? O meu consultório já começou a passar a ser o dinheiro que eu precisava no mês. Quando ele se torna o principal, aí, meu amigo, é outro negócio. Aí eu contratei uma secretária, aí eu fiz uma página na internet, eu fiz um site, aí eu fui aprender sobre rede social. Então, simplesmente para mim, foi a hora que eu joguei minha vaquinha ladeira abaixo, e aí depois de 5, 10 anos, você vai chegar e você vai ver uma fazenda. Exatamente por quê? Porque todo mundo que tem medo de fechar ciclos, eles não entendem que a vaquinha é a vaquinha que muitas vezes vai estar segurando você de crescer. Por que eu te fiz essa pergunta? Ah. Porque a grande verdade é que quando a gente fecha um ciclo que é necessário ser fechado, a gente não vai passar pelas privações que a gente tem medo do novo que vai se abrir. A gente só passa por privações, e não estou dizendo com isso que tudo vai ser fácil, quando a gente de fato está fazendo o negócio antes do tempo. Meio que sem pensar realmente, meio que sem saber o que a gente está fazendo de verdade. Mas quando a gente faz no tempo certo, se agarrando à oportunidade que você se agarrou, que foi o seu trabalho, que foi o seu consultório, e usando o tempo a seu favor, cara, é certo que vai dar certo. Fran, posso abrir meu coração em outro ponto nessa história? Olha só, só quem sabe o que você sente, só quem sabe o que você quer é você. Eu brinco com minha esposa dizendo assim que um dia, o Jeff Podcast vai ganhar um prêmio melhor do Brasil, ou alguma coisa dessa assim. Amém. E eu falo muito isso, que eu acho que o sucesso nunca é solitário. Mas eu já vi um cantor de rapper até falando sobre isso. No final ele falando assim, mas depois de todo mundo, eu queria agradecer a mim mesmo, que foi a única pessoa que realmente sonhou e que acreditava. Porque quando eu vou dar um passo, que eu vou comunicar para o meu pai, eu tenho que entender que meu pai foi um cara que veio de baixo, a minha mãe também, se bem que a minha mãe, esquece que minha mãe tem uma cabeça maravilhosa. Mas o meu pai é muito apegado a dizer assim, meu filho, mas é um concurso público, mas você tem um dinheiro Isso certo. é muito mais tradicional, Não, né? tradicional, e eu entendo porque, assim, para ele estar no meu lugar já seria o sucesso. É a estabilidade. Da estabilidade. O Augusto fala que não existe. Exatamente. Né? Então, assim, é exatamente isso. A estabilidade de quem está no concurso público. Pessoal, quem está no seu concurso, que leve sua vida, Sim, tudo direitinho. Cara, eu entendo que nem todo mundo vai ter a mesma cabeça do que a gente. Sim. Mas eu sempre pensei comigo, e eu levo para a terapia o seguinte: eu não posso aceitar que ninguém dê valor no meu trabalho. Porque só eu sei o meu trabalho. Só eu sei dentro do meu consultório o quanto a gente se dedica, eu e minha equipe toda, eu, a Reniele, a Isis que está aqui com a gente. Eu sei o quanto. Ninguém sabe a preocupação do cirurgião que opera de manhã e de noite. Você não dorme bem porque a todo momento você está preocupado se o seu paciente está bem, se está tudo bem, se não teve sangramento, se ele está com dor, se ele vomitou. Não existe. Isso é imensurável. Entendeu? Então, assim, no processo de tudo que acontece, um plano de saúde querendo dar o preço do seu trabalho, o Estado, a prefeitura querendo dar... Ninguém pode dar o preço do meu trabalho. Eu sei que eu sou meio arredio, sabe? Para mim é como se fosse um cavalo chucro, alguém tentando domar, e eu não consigo ser domado porque, assim, eu sei o valor do que eu faço, da minha equipe e das coisas. Então, quando eu fui dar esse passo, ouvir meu pai foi difícil, porque eu sabia que o meu pai ia falar. E eu respeito meu pai. Respeito ele. Mas, Sim. Vindo lá atrás, quando eu saio de Recife para vir para Manaus, eu passo no concurso público para ser oficial da Polícia Militar. O sonho do meu avô era que eu ficasse em Recife, meu pai viesse para cá e eu ficasse morando com ele. E aí, é aquele momento que eu digo assim, o meu sonho é ser médico, vô.
tá? Encerrou meu ciclo de Recife. Encerrou. Então eu sabia muito bem, e eu sei, pessoal, quem está nos assistindo, eu sei que nem sempre a gente sabe exatamente o que quer. Nem sempre a gente tem a clareza do que a gente quer. Mas eu tinha. Com 18 anos, eu tinha. Falei, vô, eu também. Com muito 16 obrigado. anos eu tinha. Entendeu? Muito obrigado. Na realidade, eu passei até com 17. Muito obrigado, eu te amo, mas eu sei o que eu quero ser médico. Entendeu? Aí essa tua fala me fez lembrar a tua fala anterior, quando você falou assim, esse egoísmo é bom. Lembra que você falou isso? Eu não vejo isso como egoísmo, Jeff. Eu vejo isso como convicção. Quando você fala, eu não aceito que ninguém dê valor ao meu trabalho, na verdade não é nem valor, é você não aceita que ninguém dê preço no teu trabalho. Porque o valor você dá quando você diz que você não dorme, que você se preocupa, que é a sua equipe, que você sabe o que eles fazem. Então, assim, nem tudo é egoísmo. Muitas vezes eu sei quem eu sou, o que eu estou fazendo, e eu prezo pela minha individualidade, que é diferente de individualismo. Porque o egoísta, ele só pensa nele. E você pensa em servir as pessoas. Sabe? Então, assim, a gente também tem que entender essa diferença, porque senão quem está até nos ouvindo ali do outro lado pode pensar assim, né? Ah, então será que eu também sou egoísta porque eu estou pensando em fazer isso? E não, a gente tem que pensar realmente na gente, no nosso bem, no bem daqueles que nós amamos, porque as nossas escolhas, elas nunca são só nossas. Elas vão influenciar na vida de outras pessoas e principalmente dos nossos, ali do nosso núcleo principal, que é a família. Né? Para quem já é casado, para quem não é casado, mas mora com pai, com mãe, com irmãos, vai influenciar. E a vida são escolhas. A vida é feita de escolhas. É só escolhas. Então, se você quer ficar onde você está, você fica. Se você quiser sair, você sai. As portas estão lá e você pode escolher. E cada escolha é uma renúncia. E aí eu acho que é a grande dificuldade das escolhas, é as pessoas entenderem que elas precisam renunciar a outras coisas. Se eu quero morar fora do Brasil, minha irmã vai assistir isso aqui, ela é psicóloga, ela tá casada, mora na Holanda, e toda vez que a gente ou tá em ligação e ela chora, ou quando a gente estava agora de férias e ela chora, fala assim, eu sinto muito saudade de vocês. Eu falei, meu amor, eu sinto, eu te amo, mas a vida é feita de escolhas. Então você está casada, você tem seu marido, você está constituindo sua família, e isso é muito bom. Sim. E a escolha tá longe da gente, quando a gente dá, a gente se fala, quando a gente puder viajar, a gente viaja, mas você escolheu. Então isso é muito pesado para ela. Deixa eu te perguntar outra coisa, quando a gente vai falar sobre passar por vários ciclos, ele vai requerer autoconhecimento, tá? Para tomada de decisões alinhadas, na realidade, com nossas aspirações. Essas escolhas, quando elas implicam, na realidade, em renúncias, o quão difícil é o renunciar? Renunciar é muito difícil, né? Quando para quem dorme acorda com soneca, quando o soneca toca e você ainda está com sono, né? Tá ali no iPhone, você vai ter que escolher se você vai acordar para a vida e vai levantar da cama e vai viver, ou você vai dormir mais 5, 10 minutos e de repente perder uma grande oportunidade de negócio que pode aparecer para você naquele dia. Então, as renúncias grandes que nós não fazemos, as escolhas grandes que nós não fazemos, elas começam pelas pequenas que nós também não fazemos. O ganhar, ele começa todo dia quando você não aperta o botão soneca e você levanta. Cara, quando você abre os olhos, entende? Eu escolho, caramba, hoje é segunda-feira, que droga e tal. Ou então, meu Deus, é segunda-feira, meu Deus, eu acordei. Quantas pessoas, infelizmente, morreram enquanto elas estavam dormindo? Então, tudo passa realmente pelos nossos pensamentos, sentimentos, emoções e comportamentos.